Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. A gente tem estudado então essa revista sobre os desigrejados nem pensar, falando a respeito da importância da igreja. E sempre quando a gente vê igreja, a gente lembra de duas coisas, né? É um lugar para que a gente possa estar equipado, estudar e crescer espiritualmente. Juntos somos mais fortes, juntos podemos compartilhar coisas. A igreja é uma escola para a gente, para a vida. Essa é a primeira coisa. E a segunda é uma forma de ter mais força para evangelizar, para anunciar a mensagem, para estar levando outros a Cristo. Então essa igreja é algo sempre importante. Quem quer viver uma religiosidade sem instituição é uma pessoa que já não acredita mais em nada, está desacreditada, ela não acredita nela mesma, ela não acredita mais no ser humano. Uma pessoa, podemos chamá-la de amarga. Por que amarga? Amargura. A gente vê muita gente se decepcionando, a gente vê pastores assim, membros de igrejas assim, que passaram por dificuldade. Às vezes é contra uma denominação, né? Na presbiteriana não vou mais. Ou às vezes é contra qualquer instituição mesmo. Não, igreja generaliza, né? Igreja é um lugar que só é um lugar de falsidade, um lugar de pessoas que querem arrecadar dinheiro e etc, etc. Na primeira lição a gente falou um pouquinho sobre isso, sobre a falência das instituições. E exatamente existem dificuldades, existem problemas, existem falhas, né? Somos pecadores, né? Toda igreja. Mas é melhor viver com pecadores do que viver na solidão, né? Nós não vamos aprender nada sozinhos. Então nós precisamos da igreja. E esse ponto, essa lição 5, ela vem falar sobre liderança, que é realmente um ponto de atrito, né? Tanto no líder, nos defeitos do líder para com a igreja, mas também na forma que o membro ou muitos liderados têm com a sua liderança. Então, uma crise muito grande, no sentido de que as pessoas não querem mais se submeter à liderança, muita crítica, essa ideia de polarização, né? Muitas vezes um vai de cá, o outro vai de lá. Vocês já viram que tem pastor, por exemplo, que tem uma parte que ama aquele pastor e tem uma parte que não quer ver aquele pastor. Fala, mas é a mesma pessoa, o que está acontecendo, será, né? Então, a pessoa não pode ser tão boa e tão má ao mesmo tempo. E a gente entende que o problema está sempre dos dois lados, né? A liderança falha, mas também a igreja, no seu sentido de ser liderada, falha também. Então aqui na introdução, ele vai mostrar que a liderança que nós exercemos, a liderança que a igreja tem, é um modelo bíblico. Nós não podemos copiar modelo do próprio mundo, embora em algumas situações o mundo tem copiado o modelo de liderança da igreja. E o que for de bom, que estiver sendo usado lá fora também, que for bíblico, que for de acordo com a palavra de Deus, podemos sim aprender com todos. Mas o que ele está falando aqui de modelo que a gente não deve adotar, é quando uma igreja ela tem
quase que um modelo empresarial, né? Ela trata das coisas da igreja como se fosse uma empresa, e as coisas da igreja não são assim, né? Muitas coisas são pela fé, muitas coisas são realizadas por um chamado de Deus, né? Nós não somos pentecostais, Deus falou comigo, né? Mas nós sabemos que Deus fala conosco, que a gente faz algumas coisas relacionadas àquilo que Deus tem colocado no nosso coração de fazer. Não é como uma empresa que não, eu tenho que fazer o que dá lucro, eu tenho que fazer o que enche a igreja, eu tenho que fazer, não, eu tenho que ser conforme a palavra de Deus, tem que seguir a palavra de Deus. Então ele disse aqui, devemos ter esses líderes e devemos também ter bons líderes, devemos também seguir como membros da igreja. Então vamos ver ponto 1. Para desfazer a confusão. A liderança foi instituída por Deus desde o início da criação. Após criar o mundo e colocá-lo em ordem, o Senhor criou o homem e a mulher os abençoou, dando-lhes domínio sobre a criação. Então, é uma bênção, né? É uma bênção de Deus. A liderança é algo que existe, é algo que faz com que o mundo seja organizado, e assim também a igreja, como nosso lar, como num trabalho, né? Tudo tem que ter organização, separação, liderança. O próprio Deus então instituiu a liderança sobre a congregação. Então a igreja não foi invenção humana a gente ter os líderes como nós temos. E aí que tem exemplos, né? Lá os patriarcas, como Moisés, Josué, nós temos os apóstolos, nós temos antes, né, os profetas, até mesmo os reis que eram exemplo de liderança. E na Bíblia, no Novo Testamento, fala sobre os presbíteros, sobre os diáconos, sobre os pastores. São formas de edificação da própria igreja. Existem defeitos? Existem. Mas a liderança é algo que é instituída e coordenada por Deus. O defeito acontece quando o líder ele deixa de ser guiado por Deus e tenta liderar conforme a sua vontade, né? Para satisfazer as suas intenções ou a intenção de um grupo especial. Agora, a liderança, quando ela é governada pela palavra de Deus, ela é sempre uma bênção para nós. Nós precisamos, sim. Nós precisamos uns aos outros. E é isso que acontece, né? A gente vive muito esse individualismo, onde todo mundo quer saber de tudo, onde todo mundo quer dar opinião. Dar opinião, tudo bem, é uma coisa que é comum, mas nem tudo, né? Então, existem conhecimentos diferentes, existem momentos diferentes, coisas diferentes, em que nós precisamos sim ser orientados. E essa orientação vem pelos líderes que vivem de acordo com a palavra. Aqui diz: necessitamos, portanto, das Sagradas Escrituras para entender e praticar o que Deus quer dos líderes, a igreja e do relacionamento entre ambos. O que Deus quer dos líderes, da igreja e do relacionamento entre ambos. Então esse primeiro ponto diz que liderança é instituída por Deus. E é um grande motivo de nós respeitarmos, de nós entendermos a necessidade de ser submissos, de orar pelos nossos líderes, de votar nos nossos líderes, estar junto com a igreja, ajudar os nossos líderes.
Ponto 2. Líderes não proprietários. Aí voltamos para o texto, Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos líderes, aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Eu fico impressionado ainda, a gente fica sempre impressionado com a Bíblia, né? Como que um versículo tão pequenininho fala tanta coisa, né? O tanto conteúdo que tem nesse versículo, assim, a gente fica impressionado pela sabedoria da palavra de Deus. Então, às vezes não precisa de falar muito, né? Num versículo a gente aprende tanta coisa. Falamos que Deus estabeleceu a liderança, e aqui entendemos que Deus estabeleceu essa liderança para cuidar do povo. A palavra aqui do cuidado é velam. Velam por vossa alma. O que é isso? Velar é estar alerta, estar cuidando, é o vigia. Um líder de uma igreja é o vigia da doutrina, é o vigia dos males que podem estar vindo sobre as famílias, sobre a igreja. Velam. O líder, ele tem essa responsabilidade de abençoar com a palavra, a pregação, né? Deus que dá a pregação, os estudos, mas ele é algo dado por Deus, pelo líder, para edificar a nossa vida. É uma bênção, né? A gente poder receber uma mensagem que foi Deus que mandou por intermédio do líder que ele mesmo escolheu. O líder não é proprietário. Tem líder que confunde, né? Sobe a cabeça, ele acha, né? Eu mando em todo mundo aqui, eu sou mais importante que todo mundo. A gente falou alguma vez sobre isso, que tem pessoas que elas acreditam e que a credibilidade delas está no título, e na verdade não é no título, é naquilo que elas são. Então nós precisamos entender que o ser líder é algo passageiro, é algo que Deus colocou para que a gente possa servir. Então aqui continua dizendo, líderes não são proprietários dos membros, mas zelosos, guias zelosos, atentos, supervisionando a igreja, velando por ela. Devem cuidar do desenvolvimento daqueles os quais o Senhor confiou. É uma tarefa abençoadora e ao mesmo tempo desafiadora. Uma grande tarefa. Aqui o texto diz: velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Como quem deve prestar contas. Todo mundo já foi líder ou é líder de alguma coisa. E é uma grande responsabilidade você estar à frente de alguma coisa, não é? Você tem que prestar conta daquilo. Se der alguma coisa errada, não vai culpar outros, não aquele líder. Nesse lado espiritual, acredito que quando você já teve uma oportunidade de pregar, ou você exerce um cargo na igreja, você também sente essa responsabilidade do prestar conta. Porque quem que é o nosso patrão? Deus. Então, Deus coloca lá, sei lá, uma pregação para você. Então é uma responsabilidade muito grande que você tem. Porque aquilo que você está fazendo, você está ajudando as pessoas, você está abençoando as pessoas. E se você fizer relaxadamente,
Você está descumprindo uma missão que Deus te deu. Você está sendo negligente para com a causa de Deus. E aqui, o autor lembra uma passagem de Ezequiel 3, que a gente vai ler. Abra lá sua Bíblia em Ezequiel 3,16. Aqui é de 16 a 21. Ezequiel 3, 16 a 21. Vou pedir para o Bete fazer essa leitura. Venha no microfone aqui. Findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas, até quanto? 21. Se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Lembram desse texto? É um texto interessante. Primeiro, já dizendo aqui, é claro que é uma palavra específica a uma pessoa, né, a um profeta, e não é aqui para a gente tirar literalmente isso aqui e trazer para o dia de hoje. Mas o que está dizendo aqui? Atalaia, o que é atalaia? Atalaia é aquele vigia. Vamos supor que tem um muro lá que você tem que vigiar contra os inimigos, né? É o guarda que fica lá vigiando contra os assaltantes, contra os inimigos. Você imagina a responsabilidade dele. Vem o inimigo, aí ele fala: vou me esconder. A cidade inteira morre. Culpa de quem? Culpa do atalaia, que não avisou. Ou pelo menos parte da culpa, né? Não deu oportunidade deles se defenderem. Aí, trazendo isso para a ideia do profeta, o profeta é chamado para quê? Para profetizar, para falar. O que ele falava? Ele ia anunciar que as pessoas estavam erradas, que elas estavam em pecado, que elas tinham que se converter, que tinham que voltar para Deus. Lembra, naquela época era bem direto isso. Vocês pecaram, vocês vão morrer. Era uma consequência. Por que eles morriam? Eles iam perder as batalhas, eles foram levados ao cativeiro. Por quê? Por causa do pecado. Então, o atalaia aqui, ele tem essa função de falar. Então, não era um inimigo físico, era um inimigo espiritual. Então, você fale para essas pessoas que elas estão erradas. Porque se elas não se converterem, elas vão morrer. Mas também você vai morrer. Porque você não cumpriu a sua missão. Se você anunciar e elas não aceitarem, e elas morrerem, mas você não vai morrer, porque pelo menos você cumpriu a sua missão de anunciar. Então havia uma relação aqui, qualquer combinação aqui que a gente pode fazer relacionada a isso. Você tem que cumprir a sua missão. O morrer aqui
era um morrer físico, não necessariamente que ele estaria condenado ao inferno, o profeta, né? Não é isso. Porque lembra, quando acontecia alguma coisa, uma desobediência a Deus, havia essa morte. Então era uma morte que ia acontecer com ele, e as pessoas que negavam a Deus iam ser mortas. Acredito que espiritualmente, aqui a gente tem dificuldade aqui de falar, né, sobre quem Deus vai perdoar. Mas trazendo isso para a mensagem de hoje, quando a gente leu aqui, voltando para Hebreus, velam por vossa alma como quem deve prestar contas a Deus. Então traz uma responsabilidade aqui para nós. Pense que se Deus coloca diante de você a mensagem de salvação, Deus coloca uma pessoa diante de você, e você simplesmente não se importa com isso, nós não respondemos, de certa forma, nós estamos, entre aspas aí, né, deixando de anunciar, como que se fosse parte da culpa aí, nesse sentido. Então, eu creio que esse texto também não é um texto que deve ser visto como algo de terrorismo, né? Então eu não anunciei o evangelho por aquilo, eu vou ser morto. Eu disse que é um contexto diferente, mas a ideia do peso está aqui o peso. Você tem que viver, você tem que testemunhar, porque não é só pela sua vida, é pelo que você pode fazer na vida do outro. Não é muito bom quando você ouve alguém dizer: nossa, aquele versículo que você passou para mim, aquela mensagem, aquela visita que você fez por mim, me ajudou. Eu deixei de abandonar meu emprego, ou eu ia separar e deixei de separar. Não é muito bom quando você ouve isso. E aí, se estava na sua mão para fazer isso, e você simplesmente, eu que não vou me meter na vida daquele casal, não, eu que não vou falar nada. Até que ponto a gente poderia ter ajudado e não ajudou? Então, se alguém quiser me ajudar aqui também, pode falar. Eu vou levar o microfone, fica mais fácil. Porque é um tema complexo, né, irmãos? Do que a gente pode fazer pelas pessoas? Voltando aqui no finalzinho do primeiro ponto, que diz: necessitamos, portanto, das Escrituras para entender e praticar o que Deus quer dos líderes da igreja, o relacionamento entre ambos. Fiquei imaginando que, pegando a figura do atalaia, qual era a posição do atalaia entre o povo? Mais alta, fisicamente. E isso me chamou a atenção. De que forma? O senhor disse que às vezes a gente deixa de dar uma palavra que a gente podia ter dado. Por que a gente não deu? Muitas vezes porque nós não estamos preparados. Aí volta lá no finalzinho do primeiro tópico. Então, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, voltando na situação dos líderes, por isso que quando vai haver uma eleição, o pastor explica qual é a situação, as qualidades, se é que a gente pode chamar, virtudes que aquela pessoa tem para ser escolhida. Então, muitas vezes, o que acontece é exatamente isso. O atalaia está ao mesmo nível de todo mundo. Se o atalaia está atrás do muro, ele vê vir o perigo. Ele não tem um lugar mais alto, segundo essa instrução aqui, mais alto onde ele possa ver o perigo. Ele não está vendo perigo nenhum. Por quê? Porque ele não está preparado, ele não está orientado. Sei lá o que se pode concluir com isso, mas, ao meu ver, é isso. Nós, os cristãos, e vamos deixar claro que todos nós somos líderes. Eu posso ser líder lá do meu trabalho, lá da minha casa, cuidando das minhas plantas, cuidando disso ou daquilo. Mas para isso eu tenho que estar preparado. À disposição nós vamos estar se estivermos preparados. Digamos que alguém precisa de mim para fazer sei lá o quê, e eu tenho capacidade de fazer aquilo. Eu vou estar preparado qualquer hora para fazer. Então, muitas vezes, essa colocação aqui nos pega de surpresa. Por quê? Porque nós vemos, não, o líder tem que conduzir em paz. Tem, lógico.
Mas ele tem que estar preparado para a hora que o inimigo aparecer, como diz o texto de Ezequiel, ele tenha recursos para isso. E onde que vai achar? Aquilo que a gente tem dito todo domingo. O preparo, ele é muito importante, né? Quando a gente vai exercer qualquer função. Quanto mais especial a gente está preparado, para cumprir melhor a função. Seja uma pregação, uma música que você vai cantar, seja qualquer coisa. Mas tem também a questão da disposição, né? Que tem muita gente preparada e aí simplesmente guarda o preparo para si mesmo, né? Está acomodado. Então, mas é muito difícil realmente, porque não é um preparo único, né? O líder, ele tem diversos fatores. A liderança da igreja, ela tem que identificar, né, que as pessoas precisam de alimentos diferentes. Às vezes uma pessoa está afastada da igreja, você precisa ter uma abordagem, conversar. O outro de outra forma. Então a gente tem que muitas vezes que identificar, né, os problemas. E como o Obed disse também, todos nós somos líderes de alguma forma. Então nós temos que estar preparados para abençoar as pessoas, né? Principalmente o nosso testemunho, como nós vivemos, isso vai demonstrar a diferença. Mas esse ponto aqui que a gente parou nele, exatamente é para entender a responsabilidade, né, da liderança, principalmente da liderança de uma igreja. Porque mais do que o peso de uma cobrança das pessoas, né, é o peso dessa cobrança que vem do próprio Deus. Deus fala com os líderes: olha, você precisa fazer isso, né? Está faltando isso na igreja. Então há um peso para com a liderança de eu não vou deixar do jeito que está. Não, a gente não consegue fazer isso. A gente se sente cobrado, né, como liderança. E é preciso, sim, responder a isso. Vamos seguir aqui. A ação do atalaia, nesse texto, visa a preservação de sua alma, bem como a do povo de Israel. Então, preservação. Do mesmo modo, os membros da igreja, quando se submetem aos seus líderes, segundo o ensino bíblico, tornam esse relacionamento alegre, gracioso e recompensador. O conselho de nossos líderes, segundo a palavra de Deus, o conselho de nossos líderes, segundo a palavra de Deus, é importante e serve para capacitar-nos a agir com discernimento e sabedoria, pois o Senhor nos capacita para isso, ou seja, o Senhor capacita os líderes, e por isso que é importante, né? A palavra do líder é importante porque ela é uma forma que vem de Deus, né, para nós. Isso não quer dizer que nós permitamos que os nossos líderes pensem por nós, mas somos orientados também pelos nossos líderes. O relacionamento entre a liderança e a igreja deve ter a glória de Deus. O relacionamento entre a liderança e a igreja deve ter a glória de Deus, ou deve ser a glória de Deus. A glória, né, nunca pode ser ao líder. Então a gente vê muitas igrejas. É aquilo que eu disse, né, tem uma parte que ama o líder e tem uma parte que detesta o líder, né? Então não é assim, né? Nós não somos torcedores do líder, fãs do líder, ou torcedor contra, né? Não, eu sou contra esse líder. A igreja não é assim. Nós somos para a glória de Deus. Nós somos abençoados quando nós convivemos bem com os nossos líderes, porque não adianta nada o contrário, né? A sequência do texto diz isso aqui:
para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Ou seja, não tem proveito você criticar o líder, você perseguir o líder. Às vezes a sociedade tem essa mania, né, de vamos fazer um abaixo-assinado, vamos fazer uma passeata para mudar determinada empresa, para mudar determinada coisa. Isso, em relação à igreja, não funciona assim, né? Não é criticando, não é levantando-se contra o líder que você vai conseguir alguma coisa. Não vai conseguir nada, não vai aproveitar nada. Aqui o que diz que acontece é que ao invés do líder trabalhar com alegria, ele vai trabalhar gemendo. Então, muitos líderes trabalham gemendo. Aqui a gente sempre tem que ficar nessa balança de um lado para o outro, né, irmãos? Porque a gente não pode culpar só o liderado que reclama do líder, e também não pode culpar o líder por causa da cobrança de alguém, né? Então, os dois lados muitas vezes falham. Tem líderes que cometem verdadeiras situações difíceis mesmo, né? Então aí não é para o liderado simplesmente aceita tudo. Não é assim, né? E o contrário também, né? Tem igreja, tem liderados que já criaram a mania de criticar. Então às vezes o líder ele faz as coisas da melhor maneira possível, ele é esforçado, mas sempre é criticado, sempre é perseguido. Existe sim esse tipo de situação, né? Até disse uma vez aqui, acho que foi na escola dominical, que eu li uma mensagem de um membro de uma igreja falando a respeito do cuidado que a gente tem que ter com o líder. O exemplo lá é que o líder, parece que ele não era bom de dar avisos, né? Acho que foi isso que eu disse. E ao invés de ficar criticando, por que não pega uma pessoa da igreja que tem uma facilidade em dar os avisos, e nessa hora essa pessoa, por exemplo, na escola dominical, dá os avisos no lugar do pastor? Ele não é bom de dar avisos, mas às vezes ele é o melhor para dar uma aula de escola dominical. A aula não é a melhor, mas às vezes a pregação, domingo à noite, é uma mensagem, né, tocando. Então a gente tem que ter essa balança toda. Tudo para o bem da igreja. Nenhum líder é perfeito, né? E a gente tem que conviver, não como o mundo, né? O mundo tem uma ideia de qualidade que às vezes a gente não vai encontrar em todas as pessoas, né? Há certos limites, sim. Vamos lá então. Não dar glórias ao líder, mas glória a Deus. Não há espaço para preferências pessoais, pois elas atrapalham a harmonia do corpo de Cristo. Também fala sobre problemas de autoritarismo, ou total negação, ignorando a necessidade da liderança na igreja e de sua autoridade outorgada por Deus, causam grandes conturbações na comunidade. Aqui tem muitas coisas que vão ser um pouco repetidas, né? É essa ideia de que os dois lados têm falhas muito grandes e os dois lados têm que exercer a sua função com habilidade, com sabedoria. Por causa da sua natureza caída, muitos líderes, por vezes, têm a tendência de colocar um peso sobre os ombros de seus irmãos, que nem mesmo a palavra de Deus coloca. Outras vezes são inclinados a não confrontar os pecados de alguns por diversos e infundadas desculpas. Aqui está falando do líder então, né, irmãos? Os problemas, defeitos do líder. Então, às vezes a gente vai falar um pouco do liderado, às vezes a gente vai falar um pouco do líder. Duas falhas de um líder aqui. Primeira, colocar peso demais nos ombros das pessoas. Tem líder que acha que a função dele é só dar trabalho para os outros, né? Ele não quer fazer nada, ele não quer ir na frente não, né? Mas fala, fulano, você vai essa semana fazer um mutirão lá para dar uma casa para não sei quem. Você vai
dirigir 5 reuniões de oração não sei aonde, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. É uma igreja que muitas vezes sobrecarrega, ou uma liderança que às vezes sobrecarrega a igreja. Eu sou da opinião que a gente tem que ter mais trabalho, tem que ter bastante trabalho, tem que ter reunião, tem que ter culto, reunião de oração, não nesse tempo que realmente é difícil. Mas essas coisas têm que ser com equilíbrio, a gente tem que criar grupos diferentes. Às vezes uma pessoa é mais apta a participar de uma reunião de oração, a outra tem mais facilidade de participar de um determinado curso bíblico. Então você tem que ter diversas atividades, né? Um curso sábado à tarde sobre finanças, quem quer? Temos 12 pessoas aqui, vamos lá fazer. Cria lá uma pessoa, ou seja o pastor ou um presbítero, alguém vai dar aquele curso. Vamos fazer o estudo bíblico do livro de Ruth, vamos lá, temos o nosso grupo. Se toda a igreja puder participar de tudo, ótimo. O que eu estou querendo dizer é que o líder também não tem que ser aquele tirano, né, que fica o tempo todo cobrando. Eu já vi igrejas que a hora do aviso parece que é uma tristeza, né? É um peso sobre os irmãos. Aí fica lá falando, vocês têm que contribuir mais. Aí é contribuir para a cesta básica, contribuir para a missão Caiuá, e contribuir para a oferta não sei do que, e contribuir para o missionário. Você está sufocado, não adianta você ficar ouvindo 32 avisos de contribuição. Temos que falar de contribuição? Nós falamos aqui na igreja, mas tudo tem um limite. A mesma coisa em relação à participação, irmãos. Não é por muito falar que serão ouvidos, né? Não adianta toda semana ficar falando que não, temos que participar do culto, do estudo tal, da escola dominical, vá. Temos que falar, sim, mas temos que entender que é o Senhor que vai falar no coração de cada um, né? Independente do tanto que a gente fala. Essa questão de finanças mesmo, né, irmãos? A gente fala assim, quase que 1% das necessidades, no sentido do que chegam até nós, pedidos de outros irmãos, né? Pedidos de outras igrejas. Esse missionário mesmo, João Batista, né, eu até às vezes eu fico assim, não sei se posso falar que eu fico rindo, né? Acho que não pode rir das pessoas, mas é tanta necessidade, e não adianta eu trazer para os irmãos. Nesse momento mesmo ele está fazendo uma cerca lá no Senegal, lá no coisa, ele precisa arrecadar 70 mil reais. Aí ele veio para o Brasil, eu falei com ele, eu não sei se ele vai poder vir aqui por causa dessa história de pandemia, mas ele está querendo voltar. Aí quando ele veio, ele fez um pedido para vir, eu precisava de acho que 20 mil reais, eu entendi que o pedido já era para vir e voltar, né? Agora ele está fazendo pedido para voltar. Eu falo, Jesus, a vida de missionário não é fácil, né? Mas ele tem que pedir. Só que adianta todo domingo eu ficar aqui, irmãos, vamos fazer uma oferta extra para o missionário João Batista. A gente tem um momento específico, terceiro domingo, a gente tem nossos dízimos e ofertas. Então, não adianta a gente ficar trazendo mais informações e pedindo. Entenderam? Não vou ser mais demorado nisso. Porque essa é a ideia da tendência de um líder que coloca peso demais sobre os ombros dos irmãos. E infelizmente, muitas vezes esse líder não faz quase nada. Ele só dá trabalho para os outros. A segunda parte aqui fala a respeito de um líder que faz meio que uma seleção dos membros. Não confrontar os pecados de alguns, né? Ou seja, a gente tem que ter um cuidado em relação à igreja, em relação aos membros, em relação a algumas coisas. E às vezes que o João peca lá, o irmãozinho peca, vai em cima dele, lá disciplina o fulano, mas o outro senhor lá mais rico, poderoso, faz um monte de coisa errada. Será que eu dou conta de arrumar isso aqui? Não faz nada com ele. Não toma uma posição contra ele. Então eu acredito que é isso que a lição está falando aqui, em relação a essa diferenciação. Alguém quer nos ajudar mais? Vamos seguindo. Pode falar.
Eu acredito que o líder, ele precisa ouvir também. A que está dizendo aqui, o líder que só manda, é aquele que não tem tempo para ouvir. Se ele não ouve os liderados, ele vai saber das dificuldades dos liderados. Ele vai saber na moda dele, eu estou vendo isso errado, aquilo outro errado. Mas é bem assim? Não é, claro que não é. E quando o líder é capaz de ouvir os liderados, com certeza os liderados vão ter esta humildade, esta oportunidade de falar com ele também. Não fica muito mais fácil? Por isso que a igreja é o corpo. Isso somos o corpo, somos membros uns dos outros. Acho que tem que ser colocado dessa forma também, porque senão eu não sei de nada. Eu não fiquei sabendo disso, o líder. Eu não fiquei sabendo daquilo. Por quê? Porque não há como conversarem, coisa parecida. Então eu queria colocar só isso, que é preciso ouvir também, mas para que ele ouça, os liderados têm que ter uma certa comunhão, senão como é que vai conversar? Não ter uma amizade sincera com alguém, vou falar para ele dos meus problemas, daquilo que eu estou enfrentando, daquilo que eu poderia ajudar. Não. E essa comunicação, ela hoje em dia tem vários meios, né, de se acontecer. Então, não pode visitar o irmão, não pode telefonar para o irmão. O que está acontecendo? Está indo na igreja? É o problema da pandemia? Pastor, eu estou no grupo de risco, preferi não ir à igreja. Que bom, irmão, fique aí na sua casa. Aí você liga para o outro, ele fala, olha, não, estou com um problema aqui, sei lá, briguei aqui no serviço. É hora de você dar uma aconselhada, de você conversar, é o que ele está falando. Então, precisa essa proximidade. E também a própria proximidade dos liderados também em buscar auxílio da liderança, né? Porque às vezes fica difícil você imaginar, ao mesmo tempo você atender todas as pessoas, ou imaginar um problema de um outro, porque todo mundo tem problema, né? Se eu for conversar com cada um aqui, tem o seu problema, tem a sua necessidade. Então, eu acho que às vezes a gente tem dificuldade também de recorrer aos líderes, né? Vou pedir uma ajuda a um presbítero, um conselho, quero conversar. Até mesmo só conversar, muitas vezes ajuda tanto a gente, né? Estou passando por isso, queria compartilhar. A gente não tem com quem compartilhar os problemas que a gente tem. E falta muito, talvez, essa interação, né? Tanto por falha do líder como por falha do liderado, da gente estar mais próximo. Deveríamos sim estar mais próximos, ser mais próximos nisso. Aí volta a falar sobre que devemos recorrer à palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus é o nosso guia. A motivação da submissão. Então, está falando da submissão do liderado para com o líder. A motivação da submissão, de acordo com Paulo, não é uma questão de sentimentos pessoais ou em relação aos líderes, mas o desejo de obedecer a Deus. Ao amá-los e a percepção da posição deles perante o Senhor. É uma parte de um livro aqui que está sido bem citado nessa revista toda, Vida na Casa do Pai. E é sempre bom a gente lembrar disso, né? Qual é a minha motivação de estar na igreja naquela manhã, naquele dia? Não é o líder em si, mas a motivação é saber que Deus, Ele colocou aquela igreja, aquele líder, para que eu possa, assim, aprender, adorar, servir ao Senhor. A motivação não é o líder, mas é o desejo de obedecer a Deus, de amar a Deus. E Deus vai usar os nossos líderes, sejam eles mais limitados, sejam eles mais inteligentes, né? É muito ruim quando a igreja ela precisa de uma atração para estar cheia, né? Triste isso. Acho que a gente tem que estar aqui, não é porque não tem uma atração. É o dia que o pastor tal veio aqui, é o dia que teve um culto especial tal, ou vamos criar um culto diferente.
Esse é um tema que a gente sempre repete, né? Não, que ninguém é contra programação especial, convidar os pastores, etc. O problema está quando a gente sente atraído por um evento e não por Deus. Então, independente, eu sei que tem uma escola dominical, eu não preciso ficar criando novas programações, né? A igreja presbiteriana não tem esse perfil, né, de ficar criando coisas importantes, né? Vai ser a escola do não sei o quê, aí eu vou lá participar. Então, nós vamos estudar a palavra, nós vamos estar reunidos. Hoje, o culto é do que hoje, né? O culto é do quê? O culto é estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Nós vamos adorar, nós vamos falar do Natal, nós vamos servir a Deus aqui juntos. A minha motivação é Deus. A minha motivação não é um programa, não é um líder. Então, por que eu persigo ou eu assisto aquele momento daquele líder? Porque é o meio que Deus está falando comigo. Então, é algo especial, né? Por que a gente está aqui hoje, né? Para servir a Deus. E por isso eu tenho essa responsabilidade de amar meu líder, de escutá-lo, de andar com ele. Líder deve estar conscientes da sua vocação diante de Deus, velando pela alma dos que são por eles guiados. Ponto 3. Liderados humildes, não rebeldes orgulhosos. Então, no ponto 2, falou um pouquinho mais do líder, alguns problemas do líder, que eles não são proprietários dos membros, que eles não devem exigir dos membros demais, eles não devem pensar que eles são melhores. Aqui no ponto 3 fala um pouquinho sobre os liderados. Devemos obedecer com intensidade. Voltando ao versículo, obedecei aos vossos guias. É uma palavra forte, né? Mandar obedecer a alguém, né? Uma palavra forte. Obedecei. Depois de sede submissos para com eles. Missão, né? Não é pôr o dedo no nariz do líder e falar, você tem que fazer isso, tal, né? Submissão? Por quê? E aí vem o porquê. O porquê nós já falamos, então não vamos precisar repetir tudo que está aqui, parte do que está aqui. Por quê? Eles velam por nossa alma. É um ponto. Ou seja, porque eles trabalham por nós, porque eles cuidam de nós. Velar, aqui repete, a ideia de ser vigilante, né? É um cuidado especial para com a igreja. Saber o que deve fazer, o que não deve fazer. Tomar decisões, né? O conselho da igreja, a igreja presbiteriana, ela não é regida com um pastor presidente, né? Que o pastor que faz, ele resolve todas as coisas. Não, a igreja presbiteriana tem um conselho, então nós reunimos para ver o que é melhor para a igreja, para os irmãos. E essa liderança conversa com a igreja para ver o que é melhor para nós. Essa obediência à liderança torna o seu trabalho alegre e gracioso. Então é o que nós falamos. É uma responsabilidade nossa obedecer, ser submisso. Por quê? Porque o líder, ele está cuidando, ele está fazendo bem para nós. E quando ele é bem recebido, quando ele sente a submissão, ele faz com alegria. Que alegria é você ser líder de alguém que se submete. Agora já pensou? Vamos começar a nossa aula, sai todo mundo, vai embora. Não quero assistir essa aula. Que bom a paciência dos irmãos, né? Ficar aqui 1 hora, sentado, prestando atenção. É gostoso para quem está aqui na frente. Às vezes eu fico um pouco incomodado, falo, nossa, será que já estão cansados, né? Até que eu falei da aula que estava grande, né? Mas eu sei que acho que é mais da minha cabeça isso. Porque a gente está aqui, a gente gasta tanta hora com tantas outras coisas, né, irmão? Às vezes você senta para assistir um filme, fica lá 1h30 lá, né? Então por que eu não posso ouvir a palavra de Deus? Então essa submissão faz o líder alegre.
Eu sei que as irmãs da SAF, os irmãos, quando estão dando uma aula, né? Não sente assim? Quando você está cantando no louvor, é bom você ver as pessoas participando, você ver as pessoas cantando, você ver as pessoas animadas, né? Com isso. Muito bom. Agora, se você vai fazer uma pregação, está todo dormindo, todo mundo, acaba logo isso, pastor, né? É triste. É triste. Até nós tivemos uma reunião da SAF, né, no final do ano agora. Teve até uma homenagem ao pastor e à esposa de pastor. Olha que chique, antecipada a homenagem, né? E foi tão bom, né, Janete? A Janete dando a mensagem e todo mundo participando, feliz. Você viu que as pessoas estavam alegres em ouvir a mensagem. A gente está tão alegre quando se reúne, né? Porque a gente viveu tanto tempo separado. É tão bom estar aqui, irmãos. A gente não pode perder isso, esse desejo de estar junto, de participar. Muito bom. Agora, se a reunião, marca uma reunião da SAF. Eu não vou, eu não quero, esse dia eu não posso. Tá? O líder se sente triste, né? Quer fazer uma programação. Não dá certo isso. Vamos fazer uma roda? Não, vamos fazer um quadrado. Ou seja, um líder que não tem uma resposta. É difícil isso, irmãos. Eu não estou reclamando, não, só estou contando, né? Porque é difícil para quem passa esse tipo de situação. Né? A gente tem que respeitar mais, amar mais, porque Deus está abençoando a gente assim. Frequentemente falhamos em perceber quando os nossos inimigos se aproximam, mas os nossos líderes são mais bem equipados. Ele está falando aqui nesse ponto da importância do líder. Você está sendo cuidado, e às vezes você não percebe algumas necessidades mais importantes para a igreja. Às vezes você não entende certas decisões do conselho ou certas decisões da liderança, mas confie em Deus que estão sendo tomadas para o seu bem. Não estou falando uma obediência cega, sempre tem os dois lados, né, irmãos? Mas que Deus esteja abençoando a nossa liderança para que seja sábia, para que tome decisões corretas, e a gente nem precisa entender, mas a gente é submisso porque crê que Deus está agindo na nossa vida. E aí a lição vai sempre repetindo isso: líderes fiéis, liderados fiéis. Esse é a repetição constante aqui, né? A fidelidade que devemos aos nossos líderes tem seu limite na palavra de Deus. A palavra está aqui junto, né, irmãos? Sempre na mão. O líder vai falar uma coisa aqui que não está na palavra de Deus, isso é um fator muito sério. Então, sempre a palavra de Deus, principalmente em questão de doutrina, né? Aquele líder chega e fala: não, agora você carrega essa cruzinha aqui que eu entreguei, que a sua vida vai ser abençoada, leva essa chave aí ungida para sua casa. Onde que tem isso na Bíblia? Que esse líder está fugindo da verdade. Quando está submissa à palavra de Deus, a igreja demonstra amor ao Senhor, obedecendo aos seus líderes e deixando-se guiar por eles. Da mesma forma, líderes submissos à palavra de Deus demonstram amor ao Senhor, guiando seu rebanho em vigilância constante. Aqui é bem um resumo, né, da lição da revista. Conclusão: precisamos conhecer a palavra, caminhar com os nossos líderes. Conhecer a palavra é a nossa única regra de fé e prática, né? Nós somos liderados pela palavra. Caminhar com os nossos líderes, sabendo que Deus age pelo Espírito Santo no coração de cada um de nós, né? Tanto pela liderança, para que nós possamos ter uma vida boa, relacionamento bom. Igreja é relacionamento, né, irmãos? A gente precisa estar bem. Não há como a gente ser igreja. Eu não concordo com a junta diaconal, eu não concordo com o conselho, o pastor não está certo. A gente tem que se acertar, corrigindo as partes, para que a gente esteja sempre juntos, unidos. E aqui tem duas perguntas. Você é líder? Você que é líder,
Tem seguido a Bíblia para habilitar-se nesta tarefa abençoadora, que é zelar pela alma do povo de Deus? O líder, é aquilo que o Obed falou, né? Se habilitar, se preparar, estudar, orar, conhecer o liderado, zelar pela alma do povo de Deus. Você que é liderado, se submete à palavra de Deus e aos seus líderes, para que a glória de Deus seja manifesta em sua vida? São perguntas que a gente vai respondendo cada dia com os nossos atos. Deus assim nos abençoe mais uma vez. Vamos terminando aqui então.